1977, nós trabalhamos a ideia de uma carta. Isto nasceu de uma conversa que eu tive num almoço com Almir Afonso e Flávio Berrenbach. Nós não aceitávamos ajudar, apoiar o ato que seria realizado no Salão Nobre e que seria presidido pelo ministro Buzaide, que tinha sido ministro da Justiça do governo federal. Então, nós não imaginávamos ser possível que 150 anos da faculdade fosse comemorado com a manifestação do Buzaide e dos outros professores. E nós entendemos que devíamos fazer uma manifestação, uma coisa alternativa, e que era um instante de nós lutarmos de uma forma mais explícita pelo restabelecimento do Estado democrático de direito. Foi assim que nós resolvemos que iríamos fazer esta carta e escolhemos o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, grande professor, que fosse ele o redator desta carta. E aí fomos à casa dele. E depois tivemos outros encontros com ele e com a Maria Eugênia, esposa dele e nossa companheira de faculdade. E aí, esta carta, a Carta aos Brasileiros, foi lida no pátio da faculdade. Houve um discurso do José Gregori, que nós escolhemos para falar em nosso nome, e aí ouvimos o professor Goffredo. E uma multidão dentro da faculdade. Uma coisa emocionante. Apesar dos riscos que nós estávamos correndo e preocupados com a segurança pessoal do Goffredo, isso tudo aconteceu e explodiu. O Jornal do Brasil, por exemplo, colocou na primeira página, na capa, o texto da Carta aos Brasileiros. E toda a imprensa repercutiu muito. E houve uma reação. Por exemplo, o jornal Movimento foi tirado de todas as bancas de jornal. Então, houve uma reação por parte do poder autoritário que nós vivíamos. Nós vivíamos em plena ditadura. E era contra esta ditadura que nós lutávamos. Ministro, exatamente. Não, só, desculpa até pegar Sakamoto aqui, boa tarde. Desculpa até pegar o gancho da fala do senhor. Queria pegar esse gancho que o senhor abriu, exatamente para pedir para o senhor fazer uma comparação. O senhor até acaba de falar que, olha, não era admissível que os 150 anos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ficasse, na verdade, com uma comemoração daquele tipo. Só que 45 anos depois, né? Exatamente 45 anos depois, vocês novamente fazem, na verdade, a Faculdade de Direito da USP faz novamente uma carta num momento em que a democracia também ela é vilipendiada, ela é aviltada. E eu queria que o senhor falasse, tipo, como é que 45 anos depois que o senhor imaginou que isso não seria mais necessário, que o Brasil passou por uma redemocratização, como é que é reeditar uma carta, né? Depois de ter passado pelo Brasil, ter passado por tudo aquilo, a gente não aprendeu alguma coisa? Alguma coisa ficou pelo caminho? Sakamoto, em 75, nós lutávamos contra a ditadura. Hoje, nós lutamos para preservar a democracia que está em risco, em perigo, porque os atos praticados pelo presidente Bolsonaro e toda a sua turma realmente está manifestando a necessidade de nós lutarmos contra a ditadura que pode chegar. Nós corremos um risco de golpe e nós não podemos mais viver em uma ditadura. Nós temos que lutar pela democracia no Brasil. E esse é o momento que nós estamos segurando a nossa bandeira, que é a bandeira pela democracia.
é impressionante, já está quase 200 mil pessoas já subscreveram esse documento. Esse documento que é um compromisso de luta pela democracia. Eu fui realmente um advogado que defendeu mais de 500 perseguidos políticos. Eu não quero mais ser perseguido, ter clientes perseguidos políticos, mesmo porque eu seria certamente um precioso perseguido político, assim como os companheiros que subscreveram, que tiveram a ideia de fazer esta segunda carta. Há uma identidade muito grande entre os dois documentos nesse sentido. Nos dois documentos, a luta é pela democracia. Perfeito. Ministro Joel Pinheiro aqui. Entendo perfeitamente a motivação da carta. A gente vivencia dia a dia ataques à urna eletrônica, à democracia, ameaças de que se perder porque foi fraudado, enfim, ameaças inaceitáveis. Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que do outro lado, do lado de quem defende o presidente Bolsonaro, a leitura é a seguinte: essa carta nada mais é do que uma peça pró-Lula, uma peça de campanha no fundo, embora sem dizer o nome, uma peça de campanha do outro adversário que tem alguma chance, que é o Lula, e poderiam dizer o seguinte: todo mundo que está assinando essa carta é quem já era contra o Bolsonaro lá em 2018 também. Como é que o senhor encararia essa leitura? É uma leitura equivocada. Primeiro, porque não é um documento em favor de uma candidatura. Nós não estamos aqui, ainda que cada um possa ter as suas preferências, mas nós não estamos aqui numa campanha eleitoral. Nós estamos numa luta institucional em defesa da democracia. Absolutamente, nós não estamos escolhendo um candidato, mas nós estamos afirmando, isto sim, que do jeito que está, o Brasil não pode continuar. Agora, não há preferência por este e por aquele nome. Nós temos o nosso lema é a defesa da democracia no Brasil.